Então isso é muito grave. E o Fux, ele foi muito jeitoso com as palavras, Sim. muito Elegante. respeitoso com os colegas, mas ele chegou ao ponto de, indiretamente, ao dizer que o juiz não pode ser inquisidor, chamar Alexandre daquilo que ele não chamou, mas disse que ele não poderia ser. Denúncia, mas não mandou confeccionar em papel tão timbrado quanto este que faz propaganda da denúncia, um PDF que fazia propaganda das defesas. Então isso é muito grave. E o Fux, ele foi muito jeitoso com as palavras, Sim. muito Elegante. respeitoso com os colegas, mas ele chegou ao ponto de, indiretamente, ao dizer que o juiz não pode ser inquisidor, chamar Alexandre daquilo que ele não chamou, mas disse que ele não poderia ser. Eu fiz algumas anotações aqui, Cláudio, vamos passar a elas, Vamos. porque, no meu ponto de vista, só para que vocês saibam, e o ministro Luiz Fux acabou de absolver Bolsonaro por todos os crimes, diferentemente do Lula. Sim. O Lula não foi absolvido pelo STF. Bem lembrado, Pavinato. As condenações de Lula foram anuladas. Nenhum ministro absolveu Lula. Não teve nenhum voto que o absolvesse de nada. O processo e, portanto, as condenações foram anuladas. Já neste processo, Bolsonaro foi absolvido, ao menos pelo ministro Luiz Fux. Absolvido. Inocentado. Porque o Fux, antes de inocentá-lo, ele tratou das preliminares. O que é preliminar? É salaminho com queijo na tábua, abrir porta e bitoquinha? Não. Preliminar são as condições objetivas para o prosseguimento da análise de culpa ou inocência. Perfeito. Então, nas preliminares, o Fux, ele mostrou com uma claridade solar sem tamanho que o processo contra o Bolsonaro e contra todos os réus, inclusive, deixou um vão aberto para aqueles que já foram condenados, aqueles do povão, por cerceamento de defesa. O cerceamento de defesa, e ele deixou isso muito claro com toda a doutrina do mundo inteiro. É claro que ele não usou doutrina soviética. É claro que ele não usou livros dos russos, dos comunistas. É claro que ele não veio com citações do jurista soviético Andrei Vyshinsky, que dizia Dai-se mi kto vieka a paragraf si znadzi, que é me mostre o homem que eu lhe dou o crime. Isso é coisa de soviético, de comunista, de gente perturbada. Ele se baseou em toda a doutrina histórica e de todos os países, internacional, nacional, precedentes do STF, e em especial a súmula vinculante 14 do STF. A súmula vinculante 14 do STF, que nasce com base na Constituição, que fala do direito à amplíssima defesa, que fala do Pacto de San José da Costa Rica, que diz que o réu tem que ter tempo hábil para confeccionar a sua defesa a partir do recebimento de todos os documentos, a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU de 48, que fala que todo réu tem o direito fundamental a ser julgado por um juiz imparcial, e traz toda a jurisprudência histórica do STF dizendo que o réu deve ter acesso a todos os documentos, não só da denúncia, mas também da investigação, porque se assim não fosse, ele jamais
poderia contradizer a narrativa de um órgão público, que é o Ministério Público, o nome já diz. Se ele não estava fazendo recortes maldosos, enquanto existem outros documentos que invalidam aqueles escolhidos a dedo para denúncia. E a jurisprudência do STF é pacífica, tão pacífica que fizeram a súmula vinculante 14. Súmula vinculante é uma decisão do STF que obriga, com a mesma força da lei, todos os juízes do Brasil, inclusive eles. E o Fux comprovou que os seus colegas Alexandre de Moraes e o Flávio Dino não se vincularam à súmula vinculante, que deve vinculá-los. E para ficar em um exemplo só, houve nulidade absoluta, ou seja, não se merece neste caso, é isso que nulidade quer dizer. Você quer discutir culpa ou inocência, porque o cerceamento de defesa, que é um direito fundamental, foi violado. E essa matéria o Alexandre de Moraes poderia ter resolvido de ofício, ou seja, sem que ninguém pedisse. E ele comprova isso falando do document dump, do data dump, dos 70 terabytes de arquivos que foram oferecidos com 5 dias antes da primeira audiência de instrução e que 3 dias antes ainda não tinham sido baixados, porque alguns tinham senha, não tinha sumário, não tinha ordem cronológica. Imagina 70 terabytes de documento, meu amigo. E você ter 3 dias para fazer uma defesa com relação a isso. E aí o Fux, ele faz a confissão. Eu confesso que até este momento eu não estava certo das decisões que eu tomava, porque eu não tinha acesso a esses 70 terabytes. Fux, de certa maneira, diz: eu fui induzido a erro, mesmo que ele diga, o primoroso trabalho do relator, meu amigo Alexandre de Moraes, o que ele falou, eu fui induzido a erro, porque se eu tivesse acesso a esses 70 terabytes, eu jamais teria decidido pela admissibilidade. Então ele diz que é nulo pelo cerceamento do direito de defesa. Se não for por isso, esse processo é nulo por incompetência do STF. Porque o Bolsonaro não é mais presidente. Mas o STF decidiu agora que ele pode julgar o ex-presidente se for relacionado a crimes cometidos durante o mandato. Fux teceu duras críticas, porque a Constituição é clara que o Supremo, ele é o tribunal originário de demandas criminais comuns do presidente da República, do vice, dos ministros do STF, senadores, deputados. Mas o artigo não fala dos crimes cometidos em razão do mandato de presidente. Como ele diz claramente e comprova com doutrina e comprova com jurisprudência, trata-se de uma competência ex persone, em razão da pessoa, e não em razão dos fatos. E por isso é uma competência absoluta. E ele ainda diz, se essa competência absoluta não for respeitada, o que nós vamos dizer da anulação do processo do Lula, que ocorreu por conta de uma competência relativa? E nesse momento, Caivano, eu vejo ele apontando o dedo para o ministro Cristiano Zanin, que preside a turma e que ainda vai votar. Porque é Perfeito. Como se ele dissesse, Cristiano Zanin, eu, Fux, agora, sou divergente do Moraes e do Dino. Se você não concordar comigo nessa matéria, eu vou começar a achar que teve algum tipo de corrupção, porque foi você que sustentou a tese da competência relativa não respeitada para anulação dos processos do Lula. Exato. Então ele aponta o dedo para o Zanin. E aponta também o dedo para o Zanin quando ele diz
no processo do mensalão, foi um ano para a gente, foi tanto tempo. Nunca vi em 14 anos de STF um processo tão rápido. Lembrando que o Cristiano Zanin foi à Europa com a sua esposa, quando era advogado do Lula, dizer que a Justiça do Paraná perseguia. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.